Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Bom dia, sou Tatiana Pantoja Oliveira Araújo, sou estudante de doutorado do curso de pós-graduação em História Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sou professora de História na Rede Pública de Ensino Estadual do Amapá, lecionando na educação básica. Fiz minha graduação e meu mestrado pela Universidade Federal do Amapá e estou complementando a minha formação no doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde sou orientada pela professora doutora Joana Bahia e orientada pela professora doutora Brenda Carranzange. O meu trabalho apresentado neste evento se intitula A Laicidade em Questão no Reordenamento Escolar em Macapá, Amapá, Brasil. Ele é dividido em 5 tópicos, sendo o conceito da laicidade em questão, a laicidade no Brasil, a questão da laicidade na educação da Proclamação da República Era Vargas, a autonomia do Amapá como território federal, a laicidade no reordenamento do território federal do Amapá. O meu recorte se dá no período em que o Amapá ele se torna uma unidade federativa como território federal, sendo desmembrado do estado do Pará, enquanto ele começa a existir como uma parte da União, em 1943, quando se dá a publicação do decreto de criação desse território, junto com outros territórios federais criados à época. No primeiro tópico, a laicidade em questão, eu faço um levantamento, uma revisão da bibliografia, desde as importâncias dos estudos de Max Weber sobre a secularização da sociedade moderna e a volta da religião à cena pública. Dialogo com vários autores nesta parte, como Torres, Bonato, Lott, Bouguereau, especialmente aqui Bouguereau discutindo que na França não se pode falar em um modelo único de laicidade. Ele identifica aqui pelo menos 7 tipos de laicidade francesa. Encontra um ponto de discussão entre Dulo e Ouro sobre a diferenciação entre laicidade e secularidade. E finalizo com o estudo de Paula Monteiro, que sustenta que escolher um dos 2 conceitos implica na orientação da pesquisa em si. No segundo tópico, intitulado A Questão da Laicidade na Educação da Proclamação da República Era Vargas, analisamos que, embora seja a Constituição do Estado laico a partir da Proclamação da República, houve uma singularidade no Brasil, o que os autores acabam por denominar de laicidade brasileira, ou laicidade à brasileira, devido à influência da Igreja Católica, especialmente no campo educacional. Dentre a vasta bibliografia, nós destacamos estudos de Vecchia, Manuel, Inácio Filho, Cunha e Silva, Aranha, Carvalho, Dulo, Romanelli, Medeiros, Silva, Ben Costa, Vilhena, Schwartzman, entre outros. No tópico Autonomia do Amapá como território federal,
fizemos uma retrospectiva breve sobre as disputas fronteiriças pelo Amapá e a caracterização da sociedade e economia antes do Amapá se tornar território federal. Como já falado, o nosso ponto de interesse é a partir de 1943, quando o Amapá ganha autonomia e se desmembra do Pará, se tornando território federal. Para o governo foi escolhido Janari Nunes, como primeiro governador do Amapá. Esses fatos marcam a política de integração nacional ditada pelo governo federal. Também o Amapá ele passou por uma transformação econômica com a exploração do manganês pela empresa Indústria e Comércio de Minérios de Ferro e Manganês, chamada no texto pela sua sigla ICOME, que era uma empresa que se associou a uma conglomerada norte-americana. O projeto de sociedade desenhado para o Amapá era de uma sociedade laboriosa, ordeira, O governo do território federal do Amapá foi instituído com a premissa de sanear, educar e povoar. Então, as ações que ele desenvolveu passavam por essas três questões: sanear, educar e povoar. Então, a educação ela vai ter aqui um grande destaque no governo de Janari Nunes. No tópico a laicidade, no reordenamento do território federal do Amapá. Analiso aqui as alianças entre o governo de Janari Gentil Nunes, que era o nome completo dele, e a cooperação da Igreja Católica, e trazendo aqui os estudos de Lobato. A importância simbólica dada à Igreja Católica foi muito importante à época, Aqui no Amapá, a Igreja Católica também se reordenou, se reorganizou quando o Amapá foi transformado em território. Houve a substituição da antiga congregação local, que eram os padres da Sagrada Família, pelos missionários do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras, cuja sigla é PIME. Elencamos suas atividades, inclusive a criação do jornal A Voz Católica, que junto com o jornal Amapá, que era de propriedade do governo territorial, se constituía na imprensa escrita da região. O campo religioso do território, também ele estava em disputa. Notamos a presença de evangélicos, relatamos como eles chegaram ao Amapá, a sua trajetória histórica. Destaque para a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Igreja Evangélica dos Irmãos. Também registramos a presença do Espiritismo no Amapá, e a fundação da União Espírita do Amapá. Existiam também manifestações culturais locais do catolicismo popular, como o barabaixo e o batuque, de raiz afro-brasileira. No campo político, havia ainda a presença de comunistas, que membros da igreja diziam estar infiltrados entre os trabalhadores no território. Na documentação, especialmente no livro do Tombo e no jornal A Voz Católica, identificamos as estratégias da Igreja Católica de impor sua hegemonia, destacando suas ações na educação. Esse interesse a aproximava do governo do território federal do Amapá, estabelecendo uma parceria. A Igreja Católica construía escolas,
E o governo cedia professores, né, e se responsabilizava pela manutenção das escolas paroquiais. Havia também o uso dessas escolas paroquiais para fins religiosos. Os padres visitavam as escolas em diversas regiões do Amapá, né, para ministrar, fazer as desobrigas e ministrar a catequese. Também procurava formar professores em catequizadores. E para isso vai servir muito bem o curso de férias dado pelo governo, na qual havia uma agenda da Igreja Católica para a formação desses professores em catequistas. Nessas ações, destacamos também a presença da Igreja Católica, né, na rede pública de ensino do governo do Território Federal do Amapá. Destacamos aqui a Escola Doméstica de Macapá, que era um internato feminino, cuja administração foi entregue, né, pelo governo à Igreja Católica, né, que incumbiu as freiras da congregação das Irmãs de Caridade das Santas Capitânia Gerosa, ou conhecida como Irmãs de Nossa Senhora Maria Menina, né, que se incumbiu da organização da Escola Doméstica de Macapá, né, que era uma escola que ministrava especialmente aprendizagens de prendas domésticas, como corte e costura, tricô, bordados, conjugados às disciplinas do currículo. As irmãs controlavam a escola e impregnavam de religiosidade o ambiente escolar. Outra escola que analisamos é a Escola Industrial de Macapá, que era também uma escola pública, em formato de internato e semi-externato, mas que se voltava para os meninos e rapazes, enquanto a escola doméstica eram para as meninas, né, e moças. A escola industrial tinha como sua clientela os alunos do sexo masculino, né? E a aprendizagem também era diferenciada, né, mercenaria, metalurgia e sapataria. Verificamos que, embora nessa escola não tenha havido uma gerência direta da Igreja Católica, havia realização de práticas religiosas no espaço escolar, né? E com isso, né, era a influência da Igreja sobre os futuros trabalhadores do Amapá, tornando cristãos, né, ciosos de suas obrigações, né, tal qual as meninas formadas pela escola doméstica, ciosas de suas obrigações como donas de casa, né, como a cuidadora da família. Havia aí uma divisão clara, né, da divisão sexual do trabalho, né, e que foi fortemente estimulada pela Igreja Católica. Esse estudo buscou ampliar a análise sobre a laicidade no Brasil, demonstrando aspectos assumidos em uma região tão longínqua dos centros hegemônicos, né, como era o caso do Amapá. A laicidade se impõe de uma maneira brasileira, mas também se impõe de uma maneira que podemos dizer amapaense. A concorrência no campo religioso e político fez com que Estado e Igreja se unissem no Amapá, relevando possíveis rusgas, né, que existiram, né, em nome de um projeto de sociedade para o Amapá, que se modernizava com a sua autonomia territorial.
Agradeço a todos a atenção. Muito obrigada. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.